pedir. Usa o teu servo como um canal de bênção, Senhor, para abençoar nossas vidas aqui nessa noite, para nos ensinar, nos direcionar, para nos corrigir, Senhor, para transmitir a tua bendita palavra para os nossos corações, para nossas vidas, para quem está acompanhando pela rede social. Meu Deus, que ele venha ser um canal de bênção pela vida, Senhor, desta vizinhança que aqui habita nesta região, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, conforme Ele nos abençoar, conforme Ele for profeta para a nossa vida, abençoando nossas vidas, abençoa a vida dele em dobro, abençoa a família dele em dobro, em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pastor com palma bem forte nesta noite. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus seja louvado nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6, no versículo 53 a seguir. Glórias a Deus. Todos acharam? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Podemos assentar, queridos, em um nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Quando paramos para observar o capítulo 6 do Evangelho segundo escreve João, nós vamos encontrar que o Senhor Jesus, neste capítulo de número 6, é aquele que tem o poder de nos alimentar. Jesus é aquele que tem o poder de revelar a nós quem verdadeiramente Ele é. E olhando para este capítulo, quando vemos que Ele tem o poder de nos alimentar, João começa escrevendo a respeito da multiplicação dos pães e de peixes. Jesus é aquele que multiplica e alimenta. Após Ele trazer
pelo poder que existe investido nele, através do Pai, a multiplicação dos pães e alimentar aquelas pessoas, mais de 5.000 pessoas. Jesus agora se revela de uma forma sobrenatural para os seus discípulos, para que não haja sombra de dúvida a respeito do tamanho do poder que há em Jesus Cristo. Quando ele diz para que os discípulos tomassem o seu barco e navegassem para o outro lado, você conhece bem a passagem que houve uma grande tempestade, o Senhor acalma esta tempestade, e para provar a sua onipotência, ele anda por cima das águas, na sua forma como Deus. A partir daí, Jesus vem dando o seu sermão. Passou essa noite, começou-se um novo dia, e o Senhor, ele anuncia agora para os seus discípulos, para todos que estavam ali para ouvir o seu sermão, que ele é o pão da vida. Sabemos que ele, além de ser o pão da vida, ele declara que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão que Jesus está tratando aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão, ele é a palavra de Deus que nos alimenta. E Jesus deixando essas declarações, o Senhor Jesus deixando isso claro para os seus discípulos, o Senhor no versículo 53, ele disse que na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Jesus trouxe essas palavras não somente para os seus discípulos ouvir, mas para muitos dos judeus que ali estavam, porque até o dia de hoje, né, não só na Judeia, mas em qualquer lugar do mundo, não é prática, não é prático, não é comum, não é uma coisa normal você comer a carne humana de alguém. Não trata-se da transubstanciação, como muitos acreditam nessa doutrina, né? Mas que estava comendo literalmente a carne do homem. Jesus, quando ele traz esse versículo para que todos os judeus ouvissem, ele está dizendo de um sentido figurado, ou mais precisamente espiritual, porque só quem é espiritual entende o que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que aquele que não come da minha carne, ou seja, aquele que não se alimenta da minha palavra, que é o que o pão, ele simboliza a Cristo.
Ou seja, o Senhor disse: aquele que não se alimenta de mim, aquele que não sacia a sua fome espiritual em mim. Quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque o Senhor ele vai falar muito comigo e contigo nessa noite. O alimento, arroz, o feijão, a carne, a batata, ela tem as suas vitaminas, os seus benefícios para o nosso corpo. Fígado, arroz, uma fruta, tem de vitamina A, C, tem umas que tem zinco, tem ferro, tem uma série de nutrientes. Mas do que adianta conhecermos o alimento e não adquirirmos? Do que adianta conhecermos o alimento e não nos alimentar com ele? O que adianta conhecermos o alimento e os seus valores e não o possuímos para nos alimentar? Para quê? Para a substância do nosso próprio corpo. Não é verdade? Alguém aqui já trabalhou um dia sem almoçar? Eu vivo assim. Ela fica até mesmo. Já trabalhou sem almoçar, irmão? Fica até mesmo. Começa a ver estrela. No meu caso hoje, por causa do diabo Bete, então, uma tremedeira parecendo um cachaceiro. Porque a fraqueza bate no corpo, eu preciso me alimentar. Mas eu preciso comer daquilo que é saudável, que vai fazer bem para o meu corpo. Olha o que Jesus estava dizendo, irmãos: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Jesus está dizendo: aquele que não se alimenta de mim, porque sem mim nada podeis fazer. Sem a presença de Cristo nas nossas vidas, somos sepulcro caiado. Sem a palavra de Deus que alimenta e sustenta a minha tua alma de pé viva, e diz: eu sou o alimento da sua alma, eu sou o alimento da sua vida, eu sou aquele quem te sustenta, sou eu quem dou fortalecimento para o meu povo. Isso aqui é profundo demais, irmãos. Agora, olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: você está se alimentando do que, irmão? Ou de quem? Porque o pão está aqui. Em alguns lares, presbítero Vitor, o pão está esquecido em cima de uma estante. O pão está esquecido, abandonado dentro do guarda-roupa de alguém. Porque no final de semana como esse, não no caso hoje, domingo, por conta das eleições, mas como muitos domingos, a primeira coisa é procurar satisfazer os desejos da carne. Aonde eu vou sair para almoçar, aonde eu vou sair para uma festa, aonde eu vou sair para um parque. E as coisas espirituais vão ficando de lado nas nossas vidas.
onde os prazeres carnais deste mundo, ele acaba falando mais alto. Aqui, ó. Tem crente, irmão. Se ele passar do lado de um freezer, onde ele está vendo que a cerveja está suada naquela geladeira, ele morre de vontade de pedir uma para beber. Vou pregar. Santa Ceia cansado. Uma revelação dessa não tem como não pregar. Glória a Deus, aleluia. Falando. Que é o que alimenta. Então, aquilo que o pastor não está vendo, aquilo que os irmãos não estão vendo, está vendo a sua esposa, o seu esposo não está vendo, porque você está passando até na rua. Eu vou para um lugar onde ninguém conhece que eu sou crente, aí lá e ó. Não é só no caso da bebida, não. Estou falando de prazeres da carne. Aquilo que a sua carne ela quer se alimentar todos os dias. Sua carne, fisicamente. É aonde vai sufocando as coisas que são espirituais. E o nosso corpo, ele não é composto só de carne. O nosso corpo também precisa do sangue. E a função do sangue é levar justamente o alimento. Levar o oxigênio. Levar as células metabólicas para o funcionamento, para o metabolismo, melhor funcionamento metabolismo do corpo, para que toda essa organização, toda essa função mantenha o corpo de pé, porque, como eu disse, não adianta conhecer o alimento e não saber adquiri-lo. E não adquiriu. Então, a função do sangue é levar tudo isso para que o corpo esteja sustentadamente de pé. Estou falando do seu corpo físico. Agora, espiritualmente, na minha e na tua corrente sanguínea, porque uma das funções do sangue no corpo, aleluia, é criar anticorpos para que evite infecções, aleluia, no meu e no seu corpo. A função do sangue de Cristo, quando ele diz esta é a renovação no meu sangue, aleluia, louvado seja Deus, é o Senhor renovando a aliança que ele fez comigo e contigo, mas a minha a tua vida é espiritual, com o sangue dele correndo na minha a tua veia, espiritualmente falando, aleluia, não tem como o crente ficar anêmico espiritualmente, não tem como, aleluia, algum tipo de bactéria, aleluia, louvado seja Deus, contaminar a vida deste crente, não tem como, aleluia, infecções, aleluia, louvado seja Deus, contaminar a vida estável deste crente, porque ele come do pão e ele bebe também do sangue de Cristo, que é a sustentação do corpo. Quem está entendendo, pelo amor de Deus, vai dando glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você não comer pão hoje, estou te oferecendo pão vivo que desceu do céu, aleluia, louvado seja Deus, para que nesta noite você testificamos dele. Pergunta para o seu irmão, com o que você está se alimentando? Santo Deus, Santo Deus. Glória, glória, glória. Será que as redes sociais é um alimento melhor do que a Bíblia? Será que você está numa rodinha para más conversações?
é um alimento melhor do que a Bíblia? Será que a prostituição é um alimento melhor do que a Bíblia? Vamos lá. Deus está falando da terra, pai. Quem não come isso aqui, quem não come Bíblia, quem não bebe do sangue de Cristo, não tem vida em si mesmo. E não adianta alguém que não tem Bíblia, não adianta alguém que não tem vida de oração, não adianta alguém que não conhece os mistérios do céu, que não conhece o poder e o mover do Espírito Santo, que ele dá lição de moral em você que come Bíblia, que vive na oração, que vive no jejum, vive na consciência. Não adianta, porque esta pessoa não tem vida em si. Se ela não lê a Bíblia, se ela não tem Bíblia, ela não tem nada para alimentar, porque ela não se alimenta. Já viu no hospital 2 pessoas na maca recebendo soro, né, ou medicação, levantar da maca para ir dar medicamento para o outro? Ele não tem. Ele não tem saúde para querer dar saúde para o que está do lado. Essa geração de crente morto que nós estamos vivendo, essa geração de crente morno, crente frio, gelado, sem Bíblia, sem a graça, sem a unção, sem sentir o que é o poder da comunhão, ser participante no corpo e no sangue de Cristo. 54 ele diz: quem não come a minha carne, ou seja, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu, o Senhor, o ressuscitarei no último dia. Tem a vida eterna. Hoje está faltando alguns irmãos, bastante gente, né? Mas olha só a tragédia. Para você que ainda não decidiu a sua vida com Cristo, não desceu as águas batismais e não participa do corpo e do sangue de Cristo, não é participante do bem mais precioso que o Senhor, neste dia, nesta data que escolhemos, chamada hoje, para celebrar, para lembrarmos a memória do Senhor, do seu feito para conosco. Esse bem mais precioso, esta data pela qual foi mencionado, acho que no culto de ensinamento, né? Onde eu falei que nesta data não se marca compromisso para ir para lugar nenhum. Nesta data não se faz compromisso para canto nenhum, porque você tem um compromisso marcado por Deus. Esse culto é o único culto todo mês é que nós recebemos diretamente dele. Os demais é nós que oferece. Mas neste é Ele quem nos dá. E quando marcamos qualquer tipo de outro compromisso para estar em qualquer outro lugar, ao invés de estarmos aqui, nós estamos desprezando esta mesa. Nós estamos desprezando o que representa o pão vivo que desceu do céu. Nós estamos dizendo diretamente a Ele que a carne dele e o seu sangue,
para nós não vale nada. E estamos declarando diretamente a Ele que não importa se vamos ou se não vamos ser ressuscitados no último dia. Você que ainda não decidiu sua vida com Jesus, que ainda não se batizou, que ainda não participa do corpo e do sangue, toma a sua decisão hoje. Toma a tua decisão hoje, dá tempo ainda. Porque morar no céu todo mundo quer, sim ou não? Sim ou não? Sim. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! E renunciar à carne, e renunciar às próprias vontades, e renunciar ao pecado, para poder fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. A comunhão entre nós e o Senhor. Ele diz aqui: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comunhão. Estamos falando de intimidade com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Está entendendo esse mistério, irmãos? Então nós precisamos pensar e refletir muito bem quando tomamos uma decisão, principalmente para você que já é batizado, principalmente para você ainda que já é participante do corpo e do sangue, e por qualquer motivo, por qualquer coisinha, você rejeita esta mesa. Você rejeita ser participante. Você está declarando que não quer fazer parte desta comunhão. Você está declarando que não se importa a mínima com as consequências que virá futuramente. Porque hoje o que não se tem mais é temor perante a Deus. Pecou? Tem que confessar. Confessou? Tem que deixar. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Porque as coisas santas não se misturam com as coisas impuras. Por isso que o sangue de Cristo é a renovação. Nós renovamos essa aliança com o Senhor mês a mês. Mas mês a mês, irmão, a vigilância tem que estar diante de nós. Porque assim, como o Cristo e o Pai são um, assim somos nós nele. Pergunta: Deus é santo ou não é? As coisas de Deus é santa ou não é? Os escolhidos de Deus são santos ou não são? Que é ser santo?
é ser separado das coisas mundanas, ser separado das coisas impuras, porque o crente ele é puro. Não adianta adulterar e tomar a Santa Ceia. Não adianta fornicar e tomar a Santa Ceia. Não adianta mentir e tomar a Santa Ceia. Não adianta caluniar e tomar a Santa Ceia. Não adianta cobiçar e tomar a Santa Ceia. Não adianta levantar falso testemunho e tomar a Santa Ceia. Não adianta roubar e tomar a Santa Ceia. Não adianta defraudar ninguém e tomar a Santa Ceia. Não adianta brigar lá fora e tomar a Santa Ceia. Não adianta pisar em alguém e tomar a Santa Ceia. Não adianta! Glória a Deus. Um dia brincando no meu carro com os irmãos, mas eu falei bem sério, diante do propósito, né? Quero que todos os políticos ouçam isso aqui. Vocês viviam pedindo meu apoio e voto meu. O dia que a Justiça Eleitoral olhou nos meus olhos e disse que aqui na terra não sou mais cidadão, eu dei graças a Deus, porque eu sou tão cidadão do céu, não sou cidadão da terra. Aqui eu estou ali de passagem, aqui eu sou forasteiro, mas no céu eu sou cidadão legítimo do reino de Deus. Eu dei foi graça quando a Justiça Eleitoral disse que eu não sou cidadão aqui na terra, e graças a Deus por isso. Glória a Deus. Graças a Deus por ouvir essas palavras da Justiça Eleitoral. Porque eu não sou candidato a nada aqui na terra, mas no céu eu fui eleito como sacerdócio real do reino de Deus. Glória a Deus. Porque o santo é separado. Quantos contaminaram o altar por causa da política e tomam Santa Ceia pregando mentira para as nações, para o ser humano, Glória a Deus. nos seus governos? Oh, glória. Toma ceia, seu mentiroso, porque o lago de fogo está te esperando. Ah, mas Daniel era senador entre os 120, mas veja a vida de Daniel, vê se algum tempo, em algum momento ele mentiu e negou a Cristo com a sua fé. Ah, José era governador, veja quem era José. Queriam incriminar ele de qualquer jeito, de ato de adultério. Ele deixou a capa e diz a Cristo: eu não nego. Glória a Deus. Toma ceia, cabra safado e sem vergonha. Glória a Deus. Aí no dia tal de outubro, fotinho pra cá, né? Os 3 meses antes de alguém se eleger, ou a briga para se eleger, é fotinha, é abraço, é cafezinho. O que tem de político hipócrita, crente, tá? Tô falando dos crentes. Paga churrasco, paga isso, paga aquilo, para receber voto do povo. Por que você não pegou esse dinheiro e não bateu nas portas das famílias que precisavam de uma cesta básica, seu canalha? Glória a Deus. Aleluia. Hipócrita! Toma a Santa Ceia! E o bobão do eleitor toda época está comendo um pedacinho de carne. Quando a sua conta de luz está atrasada, o político aparece no teu quintal. Quando você precisa de uma cesta básica, você fala com uma pessoa e essa pessoa tem que falar com tanta gente para ver se consegue. Chega lá, você já resolveu o seu problema e essa cesta não chegou. Toma a Santa Ceia.
É com a glória de Deus. É. Cadê o remédio da receita? Que muitos enviaram para você, ó. Estou precisando desse remédio porque a carne não tem condição e você não proveu o remédio. Mas o dinheiro da sua campanha política foi para bancar churrasco e festa de profano. Toma a Santa Ceia, não discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Porque aquele que come e bebe indignamente é isso. É você ser um falso crente. Usa o altar para se beneficiar. Conta as suas mentiras. Enganando o povo. Enquanto a sua conta no banco vai ficando gorda. Mas o seu saldo no céu vai diminuindo. E o seu crédito no inferno vai aumentando. E o seu crédito no inferno vai aumentando. Então toma a Santa Ceia. Jesus é o pão vivo. E quando ele disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ele disse: a minha essência está nesse pão. Todas as vezes que vocês fizerem este ato em memória de mim, vai cumprir o que ele disse aqui. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Muitos comeram do maná e se esqueceram do que Deus foi capaz de fazer para livrá-los do Egito. O que Deus foi capaz de fazer para tirá-los, arrancá-los da escravidão, para tirá-los da servidão. E este ato que hoje, daqui a alguns minutos, vamos fazer, é para nos lembrarmos da memória do Senhor, pelo que Ele fez, nos livrando, nos arrancando e tirando com toda a condenação que o diabo colocou sobre nós. E Ele disse: não é como o maná que os vossos pais comeram no deserto, porque eles comeram e se esqueceram o propósito que era comer o maná. Pergunta para o seu irmão: você ainda se lembra o propósito de participar da ceia? Você ainda se lembra o propósito de nos reunirmos aqui mês a mês? A preparação para chegarmos até aqui? Eu tinha a idade da vitória. Eu me recordo que os pastores diziam: ó, não que isso seja só na semana da ceia, mas é a semana da ceia. A igreja toda jejuando. Irmãos, vigiem. Evite as más conversações. Lembra disso, Marcelo? Lembra disso, irmã Tereza? Vigia. Marido não é crente, vai brigar. Seja sábia. Mulher não é crente, vai brigar. Seja sábio.
Mas não tem lugar, porque tudo que o diabo quer é que chegue e sabe que você me avisa. Pastor, não vou participar da ceia amanhã, porque... Ele não quer essa comunhão. Você acha que no último dia, quando a trombeta tocar, você acha que ele quer ver se o Senhor permitir a morte para muitos de nós aqui? Que ao soar da trombeta, a gente escuta a trombeta e vamos ressuscitar para subir no arrebatamento? A igreja precisa voltar às suas origens. A igreja precisa voltar à sua essência. A igreja precisa voltar a ter temor de Deus. A igreja precisa voltar a respeitar a santidade de Deus. As coisas que são santas. As coisas que são santas. Tem um corinho. O pessoal vai encerrar agora. Nós já vamos celebrar a ceia. Mas tem um corinho que, embora muitos não é chegado, muitos não concordam, mas o refrão do corinho diz assim: não toca nesse vaso para Deus não cobrar. 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 Está entendendo? Hoje em dia, sua patente diante de Deus, para muitos não importa. Eles tocam mesmo, falam mesmo, diminuem mesmo, sem temor algum. Sem temor algum. Aí quando estiver lá no lago de fogo no inferno, sabe quem vai cantar esse corinho para você? Satanás. Não toca nesse vaso para Deus não cobrar. Se coloque de pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou a renovação no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Só os que vão participar da ceia, por gentileza, permaneçam de pé. Os que não vão, se assente, por favor, para os irmãos poderem fazer a contagem. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos vão fazendo a contagem, nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a se vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar.
dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Glórias a Deus. Oremos pelo pão e pelo suco que vai nos guiar através do Evangelho de Cristo. Este é o corpo de Cristo e este é o sangue de Cristo. Oremos. Pai querido, Pai amado, aqui, ó meu Pai querido, Pai amado, está teu corpo, ó meu Pai, Senhor da glória, que nós venhamos, ó meu Pai, Senhor da glória, fazer mais vezes em comunhão ao Senhor, enquanto o Senhor, meu Pai querido, Pai amado, se prepara para raiar nas nuvens, ó meu Pai, estamos celebrando o Senhor da glória e te clamando, ó meu Pai. Pai querido, Pai amado, aqui está teu corpo, meu Pai querido, Pai amado, que é consagrado, meu Pai, a Ti, meu Pai querido, Pai amado. Que nós, ó Pai querido, Pai amado, venhamos estar mais em união, meu Pai, um com os outros, como o Senhor quer, meu Pai. Que nós venhamos, ó Senhor da glória, ser mais unidos, mais amorosos, ó meu Pai querido, Pai amado, e mais voltados para a Tua casa e Tua obra, meu Pai. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Oremos pelo Senhor. Glorioso Deus eterno, Pai, uma vez mais em Sua presença, Senhor, meu Pai, para participarmos da ceia do Senhor, meu Pai. Ó Deus Santo e Deus eterno, aqui está o sangue do Senhor, meu Senhor, que foi esvaziado naquela cruz do Calvário para a remissão de muitos, Senhor, para a remissão de nossos pecados. Que o Teu sangue, Papai querido, é a nova aliança, Papai querido, para o Teu povo, e todo aquele que participa do sangue, Pai querido, e do corpo do Senhor, para que tenhamos vida em Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto
em memória de mim. Comei dele todos em nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Tu és santo, Senhor. Amém. Deus seja louvado nessa noite. Que venhamos cada dia temer mais e mais ao Senhor. Que venhamos cada dia fortalecer mais e mais esta comunhão com os irmãos e com Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Na terça-feira temos ensino. Quer um pedido de oração especial? Amém. Amém. Eu vou lá hoje. Nós vamos lá para levar cedo, né? Pelos pedidos, verdade. Está escondidinho ali agora nas minhas vistas. Vamos, traz eles para cá, os pedidos por gentileza. Eu já apresento. Glórias a Deus. Mas alguém tem algum pedido de Glórias a oração? Deus. Aleluia. Aproveita. O vaso está cheio. Glória a Jesus. A qual eu conheci o Evangelho, que fez a atividade, né? Nesse ministério, que é de oração.
Amém. Oremos. Santo povo de Deus, nosso glorioso Pai, Senhor Jesus. Cada ente querido, cada pessoa próxima, que meus irmãos e eu, meu pastor, o anjo da igreja, apresente a Deus. Oramos também pelo povo de Israel que está em guerra, pela Ucrânia que ainda está em guerra, essas nações que atacam Israel, essas nações que atacam a Ucrânia, porque nós devemos orar pelos aqueles necessitados, os órfãos, as viúvas e todos aqueles que estão enfermos dos hospitais, e pelo esse pedido de oração que aqui é depositado na nave da igreja, que eu e você temos responsabilidade de servir a Deus, de orar por cada um deles, e orar pela nossa comunhão em Cristo Jesus, para que também encontremos a salvação como hoje foi pregado. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, aqui está, meu Pai, teu povo reunido ao Senhor da glória, em um só pensamento, em um só coração, para orarmos, ó meu Pai, pela cura, meu Pai, e a libertação desses que foram pedidos a oração. Uns estão nos alcoolismo, meu Pai, outros nas drogas, outros nas prostituição, e outros, ó meu Pai, querem ter um encontro verdadeiro contigo. Oramos, ó meu Pai, pela terra prometida, a terra de Israel, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor, meu Pai, entre com providência, meu Pai, com teu povo, e nós que somos teu povo, meu Pai, rejeitado na figueira verdadeira, meu Pai. Oramos pela Ucrânia, meu Pai, vem dando livramentos ao Senhor. Aqui está, meu Pai, os pedidos de oração, meu Pai, que foram entregues ao teu povo, meu Pai, que nós viemos, ó meu Pai, querendo pedir a tua misericórdia, Senhor da glória, que o Senhor opere milagres e prodígios essa noite, ó meu Pai, porque o Senhor é Rei, o Senhor é um, o Senhor é Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor da glória, te adoramos, te exaltamos, meu Pai. Ó, Senhor da glória, o Senhor não pede nada em troca, meu Pai. Ó, Senhor da glória, tudo deste de graça, meu Pai, para nós, ó meu Pai. Quando Adão, meu Pai querido, Pai amado, pecou, meu Senhor da glória, o Senhor não se afastou dele, ó meu Pai. O Senhor mostrou, meu Pai, como era duro, meu Pai, a vida de um pecador. Ó, meu Pai querido, Pai amado, o Senhor da glória, que enviaste Jesus, ó Senhor da glória, da terra, meu Pai querido, Pai amado, o libertador, o verdadeiro, meu Pai, salvador da terra, meu Pai, e ressuscitou, meu Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, e mostrou sua glória, meu Pai querido, Pai amado, ao teu povo, e o teu povo está aqui, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, reunidos na igreja, reunidos no templo, meu Pai querido, Pai amado, e te pedimos cura, meu Pai, te pedimos libertação essa noite, ó meu Pai querido, Pai amado, humildemente, meu Pai querido, Pai amado, ó Senhor da glória, daí a cura e a libertação, e o crente está mais alto, meu Pai, quando está prostrado aos teus pés, ó meu Pai querido, Pai amado, e te louvamos e te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos? Terça-feira tem ensino da palavra. Vou repetir, então, por falta de muitos irmãos aqui da igreja, os membros têm que participar do escudo de ensino, é culto oficial da igreja. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Dia 17, começamos a nossa conferência missionária. Hein? Convide quem você quiser para estar aqui conosco. E grande vai ser o mover do Espírito de Deus em nossas vidas. Quinta-feira quem vai pregar, Beatriz? Já foi arrebatada. Alessandro prega, glória a Deus. Então, quinta-feira, irmãos, teremos aqui o terceiro ou quarto dia, né? Terceiro dia da campanha, onde os soldados se posicionarão na brecha, porque Deus está convocando. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Com sua cabeça, estenda as suas mãos do grande amor de Deus. Eu recebo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu recebo. que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus Eu recebo. esteja com todos nós, não somente hoje, mas de hoje para todos sempre. Todos digamos Amém. palmas para Jesus. Está encerrado para a glória de Deus.